no início do século passado, já se conhecia um pouco sobre a existência dessa partícula que hoje a gente chama de elétron, porque havia sido feito já o experimento do Thomson, e nesse experimento se descobriu que existia uma partícula com a mesma característica, ela aparecia sempre com as mesmas características para qualquer que fosse o gás que ele usasse no experimento dele, né? Então isso dava uma noção de que você tinha uma partícula só, que ela era a mesma em todos os gases, e aí você pensaria que ela deveria ser a mesma em todos os átomos de todos os elementos da natureza, né? E essa partícula é a que a gente hoje conhece como elétron. Mas no experimento de Thomson, ele não era capaz de descobrir a carga dessa partícula exatamente. Ele só conseguia descobrir a razão entre a carga e a massa da partícula, né? Então, a medida da carga de verdade dessa partícula, ela veio só com o experimento de Millikan, que foi feito um pouco depois, né? Então, como foi que foi a ideia do Millikan para fazer essa medida, né? Foi uma ideia bem engenhosa, eu vou discutir ela aqui. Então, foi o seguinte, o que o Millikan sugeriu foi estudar o movimento de cinemática de uma partícula, na verdade de uma gota, e essa gota ela estaria carregada, certo? Então ele criava aqui uma gotinha aqui, seria uma gota de óleo, essa gota de óleo ela caía aqui, né? E aí quando ela estivesse caindo, ela ia acabar tendo uma resistência do meio aqui, né? Se o meio fosse ar, por exemplo, você ia ter tipo uma viscosidade do ar com relação a essa gota, e aí você ia conseguir ver uma velocidade terminal, né? Para essa queda. Porque se vocês já tiverem estudado velocidade terminal, vocês vão ver que existe uma força que vem da viscosidade do meio, né? E essa força é uma força que empurra a partícula para cima no momento que ela estiver caindo aqui, né? Então o que você tem aqui é uma partícula caindo, né? Essa partícula deveria estar sempre acelerada por causa da força gravitacional, mas como existe uma força de resistência do meio onde ela está lá, né? Que vem dessa viscosidade do meio, etc. Essa força de resistência vai acabar em algum momento cancelando a gravidade. E aí com isso essa partícula vai começar a descer com velocidade constante, né? Então isso acontece até em queda, assim, tipo, com paraquedistas e tal, você pode calcular a velocidade terminal para um paraquedista ou para uma gota de chuva, coisa desse tipo, né? Então é um problema de mecânica clássica comum esse, né? Mas aí o que é que isso tem a ver com a carga? É porque essa gotinha aqui, ela vai cair e você vai poder medir a velocidade terminal dela e vai medir o tempo de descida dela aqui, etc, certo? Mas agora imagina que quando ela estiver caindo, ela passa aqui por um orifício, né? E nesse orifício aqui, ela vai cair agora numa região aqui, em que eu tenho aproximadamente duas placas paralelas, certo? E essas placas paralelas agora, elas estão com uma certa tensão. E aí, por ter essa tensão, você vai ter agora um campo elétrico aplicado aqui campo elétrico constante, aplicado aqui entre essas duas placas, né? E como eu disse, essa gotinha ela é carregada. O Millikan já sabia que esse tipo de gota aqui de óleo podia ser carregada. Ele carregava, inclusive, jogando, por exemplo, luz em frequência de raio-x, essas coisas. E aí você acabava carregando essa gota. E aí, quando a gota caía aqui, como ela estava carregada, ela entrava numa região de um certo campo elétrico não nulo, né? E aí ela era empurrada de volta para cima aqui, né? Então, em algum momento você conseguiria fazer esse campo elétrico, fazer a partícula voltar aqui, né, a gotícula de óleo voltar aqui para cima, né? E aí, nesse movimento em que ela está voltando aqui para cima, existe também uma velocidade terminal, né? Mas agora, essa velocidade terminal e essa cinemática toda desse movimento aqui vai depender também da força elétrica, e a força elétrica depende diretamente da carga. Vai ver, com os dados que eu tenho num experimento desse tipo, eu até consigo fazer, então, um cálculo ou uma medida experimental em que eu encontre exatamente a carga e não a razão carga-massa, como é o caso do experimento de Thomson, né? Então, como é que eu vou fazer isso agora, então? Vamos pensar aqui como é que é a descida sem campo elétrico, certo? Você vai ter aqui uma gotinha. Essa gotinha aqui ela era colocada num tubo, certo? Então tinha várias gotinhas dessas, mas aí você pegava umas gotinhas que caíam aqui e você ia observando com uma câmera como era que essa gotinha estava caindo aqui. É uma coisa clássica dessa forma mesmo, viu? Você vê uma gotinha caindo aqui e observa com uma câmera como é que é o movimento dela no eixo vertical, tá certo? Então pronto. Então quando você for olhar qual é a velocidade dessa gotinha aí, você vai ter, por exemplo, no momento em que ela tiver uma velocidade constante, você vai ter que a força gravitacional, que é m vezes a gravidade, ela vai ser igual à força de resistência do ar aqui, né? E essa força de resistência aqui, ou do meio onde ela está, certo?
Então, essa força de resistência vai ser um B, que é um parâmetro que tem a ver com a viscosidade do meio, certo? E multiplicado pela velocidade dele, certo? Então, vai ter uma coisa desse tipo aqui. Então, essa daqui, quando isso daqui for igual a isso, essa velocidade aqui vai acabar sendo constante, porque essa força que está aqui, ela se opõe à gravidade. Então, se elas se opõem e ficam iguais uma à outra, a partícula, na prática, não tem mais força aplicada e a velocidade dela vai ter que ser constante agora, né? Porque não pode ter uma aceleração sem ter uma força resultante não nula, né? Então, nesse caso aqui, essa velocidade vai ser a velocidade de descida e essa vai ser a velocidade terminal, né? Ela vai ser constante. Então, a velocidade de descida constante vai ser um mg sobre b, onde o b, como eu disse, é uma constante de proporcionalidade que tem a ver com a viscosidade do meio, certo? É o que lhe dá a força de resistência do meio, a queda, né? Então, agora eu tenho aqui que a velocidade de descida vai ser uma coisa assim, mas a velocidade de descida com a câmera eu consigo ver essa velocidade. Eu estou só aqui fazendo uma fórmula matemática de que é que depende essa velocidade, né? Então, guardem esse resultado. Aí, agora imagine que num segundo momento, eu agora liguei o campo elétrico, porque aqui eu estou fazendo um experimento mental aqui com um campo igual a zero, né? Então, no experimento aqui, se eu botar o campo igual a zero, ele vai cair aqui e vai encontrar essa velocidade. Mas agora, se o campo não for nulo, então imagine agora que o campo, o E é diferente de zero. E agora eu quero que o E faça essa partícula subir, tá certo? Então, o que eu tenho agora vai ser o seguinte, a força que está empurrando a partícula para cima é a força elétrica, Q vezes E, certo? Então, eu vou começar a conta bem aqui. Q vezes E é a força elétrica que está empurrando a partícula para cima, né? E aí, a gravidade está na direção oposta, então vai ser massa vezes a gravidade, não é isso? E também a força de resistência do meio vai ter que ser oposta ao meu movimento, e ela ainda depende de B vezes V, vai ser uma coisa desse tipo assim, né? Então, ela é oposta ao meu movimento. Se a força elétrica está empurrando ele para cima, ela tem que estar na mesma direção aqui da gravidade até. Então, isso aqui vai ficar um menos B vezes V. E isso aqui, no momento que eu quero aqui, é o momento em que essa força aqui cancela essas outras. Então, a resultante vai dar nula. E aí eu encontro agora que o B vezes uma velocidade, isso aqui é para uma velocidade de subida constante agora, né? B vezes a velocidade de subida, que vai ser constante, ela é para ser igual a 1 Q vezes o campo elétrico, e fui eu que apliquei o campo, eu sei quem é o campo elétrico, né? Aí aqui eu tenho menos massa vezes a gravidade, né? Que é a força do peso aqui, né? Então aqui, ó, se eu quiser colocar agora uma expressão para o V de subida, eu tenho uma coisa tipo assim, QE sobre B menos mg sobre B. Mas quem é o mg sobre B? Era o que eu já tinha guardado aqui. É a própria velocidade de descida, né? Então, a velocidade de subida, ela precisa ser QE sobre B menos a velocidade de descida que eu tinha antes, né? E aí, agora, com essa expressão, eu consigo encontrar finalmente aqui o resultado, a primeira versão desse resultado aqui é a de que a carga elétrica, nesse meu experimento, sempre tem que ser um número que é dado por... eu boto a velocidade de subida mais a velocidade de descida, e essas, como eu disse, eu medi no experimento, eu vejo ele caindo e vejo ele subindo e vejo como é que tá as coisas. Aí eu faço isso sempre com a velocidade terminal, né? Então passo isso aqui para o outro lado, fica positivo, e aí eu boto um B sobre o campo, né? B sobre o campo elétrico. E aí tá aí, essa é uma primeira versão. Se eu souber quem é exatamente esse B aqui, esse campo elétrico aqui, eu já tenho uma primeira forma de encontrar essa carga do elétron aqui, né? Essa carga da gota, quer dizer, isso vai ser uma carga dessa gota aqui. Essa gota vai ter vários elétrons dentro dela aqui, tá certo? Agora, o problema é que esse B talvez não seja tão trivial de a gente encontrar, mas aí aqui já dá para fazer uma coisa assim, eu posso aproveitar isso aqui e encontrar uma segunda versão dessa minha expressão, né? Ó, eu posso dizer que B, na verdade, é mg sobre a velocidade de descida, né? Então, mg sobre a velocidade de descida vezes o campo. E aqui eu tenho o V da subida mais o V da descida. Pronto, essa é uma outra forma de eu escrever isso aqui. E aí, só para não confundir aqui, esse D aqui, ele é um índice do V aqui, tá certo? Não, pronto. Então, a velocidade de descida, a velocidade de subida, aqui essas coisas eu consigo enxergar. O E eu tenho, fui eu que coloquei o E, então eu sei quanto é. E esse M aqui talvez seja a única dúvida nesse negócio todo aqui. Quem é a massa dessa gota aqui, né? Então, você teria que dar um jeito de descobrir o raio dessa gota
ou de descobrir a densidade aqui, né? Na verdade, assim, a densidade do óleo você conhece, né? Vamos pensar aqui separadamente aqui, como é que eu vou descobrir quem é a massa dessa gota, né? A massa dessa gota sobre a velocidade, o volume que ela tem que ser a densidade desse óleo, não é isso? Então, a partir disso aqui, eu tenho que ser capaz de encontrar quem é a massa, né? A massa vai ser a densidade do óleo, isso eu conheço, né? Vezes o volume. O volume eu posso aproximar, talvez, essa gota por uma esfera, né? E aí esse volume vai ser 4/3 de π e o raio da esfera ao cubo, né? Então, talvez se a minha câmera for muito boa, eu consigo fazer uma medida aqui do raio dessa gota. Mas aí ela é uma medida ainda meio inconveniente, né? Como é que você vai lá e vai medir o tamanho dessa gota aqui, né? Mas, se vocês derem uma olhada aqui, novamente aqui nessa expressão, na verdade, se vocês procurarem teoria de Stokes para viscosidade, vocês vão ver que existe uma expressão que é já conhecida para esse B aqui, sabe? Esse B, nesse caso, ele é dado por B igual a 6π eta, essa aqui é a própria viscosidade do meio, tá certo? Vezes o raio da gota, que é o R que eu coloquei ali, né? Ó. E aí, pronto, a viscosidade do meio, você tem como fazer uma medida, tipo uma medida separada em outro experimento para saber como é que é a viscosidade do meio, tá certo? Então, com isso tudo com esses dados que você tem aqui, você já consegue misturar uma equação com a outra, e aí podem confiar que no final a gente vai ter um valor de massa para colocar aqui. Ele vai ser um pouco ruim de enxergar, mas vai dar. Eu vou apagar aqui um pouco para poder a gente ter mais espaço para encontrar esse valor de massa, que é o que está faltando aí, tá certo? Então, só lembrando aqui, o que eu estou procurando é que, assim, o problema já está resolvido, né? Se eu souber mg, aqui, o que está faltando é só a massa, né? Mas se eu consigo medir a velocidade, o campo fui eu que coloquei, então eu sei quanto é que ele é. Então, eu consigo medir as velocidades de descida e subida. Está faltando agora só descobrir quem é essa massa, né? Então, ok. A massa, eu vou fazer agora uma coisa assim, né? Ó, essa massa, vamos só para organizar isso aqui melhor. Ela deveria ser ρ, que é a densidade do óleo, e aqui 4/3 de π e o raio ao cubo, mas eu não tenho como, se eu não tiver como medir esse raio de um jeito conveniente, né? Eu poderia colocar ρ, 4/3 de π, aí ao invés de r ao cubo, eu escrevo b sobre 6π eta ao cubo. Pelo menos o eta eu sei o que é, a viscosidade eu posso fazer um experimento separado para encontrar quem é. Aí agora faltou saber quem é o B, mas o B eu consigo escrever em termos de coisas que eu conheço também. O B, na verdade, é mg sobre vd. mg sobre vd ao cubo. E aí esse m é o que eu estou procurando, eu vou isolar. Vou tirar ele daqui, vou botar ele aqui fora, ele vai ficar m ao cubo. Esse m ao cubo eu posso cancelar com o m que está aqui fora, né? Então eu vou usar aqui, vou cancelar isso aqui com esse aqui, certo? Com esse m que está aqui. E aí agora eu acabei de encontrar um m, ele é uma expressão não muito amigável, certo? Mas você vai encontrar uma coisa desse tipo aqui, m ao quadrado é igual a... Aí você vai passar tudo isso aqui para o lado de lá, né? Então vai ficar uma coisa tipo ρ 4/3 de π, né? Aí aqui g sobre vd elevado a menos 3, né? Passei isso aqui tudo pro lado de cá aqui, quando eu cancelei, né? Eu cancelei aqui, sobrou 1 só. Então, isso aqui sobrou 1 quadrado, né? Então, pronto, ficou m ao quadrado é igual a isso tudo elevado... Opa, esse daqui não está elevado a menos 3, esse aqui está elevado a menos 1 e esse aqui é elevado a menos 3, não é isso? E aí, pronto. Então, no final das contas, só para a gente terminar a conta aqui e deixar aqui separado, o m é para ser uma coisa tipo assim, né? Rho 4π sobre 3 elevado a 1 meio, g sobre vd elevado a menos 1 meio e aqui elevado a menos 3 meios. Pronto. Essa é uma forma de você encontrar uma massa para essa gota usando a densidade do óleo, a gravidade você conhece e a velocidade de descida você tem como medir, né? Mas isso aqui é só para eu mostrar aqui matematicamente que eu tenho como conseguir a massa dessa gota, né? Mas assim, o principal é você encontrar isso daqui, que o Q depende
nesse aparato aqui, o que vai acabar sendo encontrado a partir desses valores que eu encontrei no experimento, certo? E aí o Millikan fez isso com gotas por horas e horas lá analisando, jogando raio-x e analisando de novo, e jogando raio-x de novo e analisando de novo. E com isso você encontrava vários valores diferentes de Q, né? Só que o que ele percebeu é que esses vários valores diferentes de Q, eles eram todos múltiplos de um número só, que é a carga do elétron. Então, com esse experimento, eles acabaram encontrando que toda vez que você tinha um Q que estava lá, ele era um Q de N que era dado por um N vezes a carga do elétron. E aí eu nem vou dizer aqui que eles encontraram 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é a carga que a gente conhece hoje para o elétron, porque isso não é verdade. Na verdade, o experimento dele não era muito preciso, e por isso que ele encontrou foi um número um pouco errado, certo? E por anos e anos as pessoas foram repetindo de forma mais e mais detalhada e etc. E as pessoas... Isso está até relatado no livro do Feynman, certo? As pessoas foram repetindo esse experimento e encontrando valores que até eram bem mais próximos do 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Mas o pessoal ficava até meio assim de colocar esse resultado muito díspare do resultado do Millikan para poder não ficar... porque poderia parecer errado, entendeu? Então as pessoas passaram alguns anos publicando artigos com valores cada vez maiores de campo elétrico, ou de carga elétrica, carga do elétron, né? Até que hoje a gente sabe que essa carga é 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb, mais ou menos, certo? Então esse é o valor que a gente tem hoje. E aí o que é que isso aqui tudo representa? Representa que a carga é quantizada. O quantum de carga é a carga do elétron, né? E essa carga é aquela que está em todos os átomos e etc, né? A partir daí, então, isso aí deu uma força maior ainda para o modelo de Thomson do átomo, né? Mas aí mais na frente a gente vai discutir ainda em outro vídeo sobre o modelo de Rutherford, sobre os experimentos de Rutherford. A gente vai ver que o experimento de Rutherford mostra que esse modelo do pudim de passas, que era o átomo como sendo uma esfera com elétrons lá dentro, né? Esse modelo não responde ao que tem no experimento de Rutherford, né? E aí por isso a gente teve que criar um novo modelo, que hoje é o modelo que veio do Rutherford e passou para o modelo de Bohr, né? E esse é o modelo da mecânica quântica antiga, né? E aí hoje, o modelo que a gente tem hoje é o de orbitais moleculares, né? Que é esse que é de Schrödinger para frente. Mas nessa época, esse modelo do Bohr ainda explicava bem os experimentos de Rutherford e tudo que havia antes, né? Que era experimentos de Millikan e Thomson sobre a existência do elétron, né? Então é isso.